Esse barulhinho é pra mostrar que é café de verdade, né? Oi, gente, tudo bem? Gente, mais uma vez aqui com vocês pro Café com Bruxaria. E dessa vez é num cenário novo, né? Primeiro café com bruxaria num cenário novo. Café com bruxaria na Dona Bruxa, né? Hoje a gente vai conversar com duas pessoas também muito queridas e vamos dividir algumas experiências com vocês sobre como é a vida de pessoas que vivem muitos anos no paganismo. Como era antes de entrar num grupo, já fez parte de outro grupo, o que leva a pessoa a escolher um grupo ou outro, uma vertente ou outra, e como que é a vivência de um sacerdote, no caso de uma sacerdotisa, dos deuses antigos. Então vamos lá? Muito bem, meninas! Estamos aqui então com a Rebeca, que vocês já conhecem. E aqui com a Maíra Bram, que é a primeira vez que está participando do nosso Café com Bruxaria. Como vocês estão vendo, nós estamos na Dona Bruxa. Por quê? Eu preciso confessar para vocês que a minha cozinha ainda não tem cadeira. Bom, gente, vamos lá. Então, Rebeca, você mais velha, já participou inclusive de um vídeo falando sobre isso, né? Como é entrar na bruxaria mais velha. Já falamos num vídeo como é viver o sacerdócio em família. E agora a gente vai conversar sobre o caminho sacerdotal em si. O caminho, quais são os caminhos e descaminhos sacerdotais. Então, eu vou pedir que você apresente um pouquinho pra gente a sua vivência antes do Semente. Você tá no Semente desde quando mesmo? Desde 2014 foi a minha dedicação, em fevereiro de 2014. Então, antes disso, muita água passou por baixo da ponte, né, Rebeca? E dentro da bruxaria, você teve experiências em outro grupo? Como é que foi a sua entrada? Como é que foi o seu desenvolvimento antes de entrar no Semente? Então, antes de entrar no Semente, eu comecei a prática da bruxaria, especificamente pensando na bruxaria do jeito que a gente vive, celebrando a roda do ano, com os 4 festivais. Eu comecei em 2000, né? Eu ganhei um livro, acho que eu já falei isso também no outro vídeo, né? Porque eu tinha uma prática, que era uma prática minha aleatória, eu achava que eu era bruxa e eu tinha uma prática, mas era uma prática aleatória. E conheci uma pessoa que, falando das minhas práticas, ela falou assim: nossa, você precisa então tem um livro que fala muito do que você faz, mas de uma forma diferente. Eu falei assim, tá, então que livro é esse? Aí ela me deu o livro, então, que é o livro do Claudinei, né, a Wicca, a Religião da Deusa. E quando eu vi aquele livro, eu falei, nossa, como assim? Isso existe mesmo? As pessoas fazem isso? É real! É real! Então, eu ali, através daquele livro, eu comecei então a sistematizar uma prática que eu tinha, que era a prática assim, de fazer pequenos, não posso dizer que era ritual, né? Porque eu não tinha assim uma estrutura, mas eu já tinha assim reflexões e contemplação da lua, né? Devoção a deusa. Devoção a algumas deusas com quem eu fazia oferenda, fazia oferta, conversava, e aí fazia... Assim, eram rituais, né? Quando eu queria alguma coisa, assim, né? Geralmente quando a gente quer alguma coisa, aí eu montava algo para elas, montava um altar para aquelas deusas e fazia, que era Ártemis, era Lilith, Baste e Morrigan. Eu já tinha, assim, umas conexões que eu fazia com essas deusas. Mas você já sentia que você era uma sacerdotisa? Eu sentia que eu achava que eu era uma sacerdotisa, né? Você achava que eu era, eu me sentia uma sacerdotisa da terra, porque eu sempre tive uma relação muito próxima com a natureza, então eu sempre dizia que eu era uma bruxa camponesa, porque gostava de terra, gostava de pisar, né, no chão, assim, descalço. Então, pra mim, sempre achei que eu era uma sacerdotisa já. Será então, que você não era? Eu acho que eu era, né? Mas assim, quando eu começo a procurar, então... E aí isso é interessante, porque eu me considerava uma sacerdotisa, e quando eu comecei a procurar me relacionar com as pessoas do mundo pagão, que eu me colocava como sacerdotisa, as pessoas não me reconheciam como sacerdotisa, né? Porque aí eu comecei a perceber que eu não tinha uma iniciação formal. E aí tentei, assim, fazer a minha auto-iniciação, fiz um processo de autodedicação,
seguindo a orientação mais do Scott Cunningham, que aí eu comprei aquele livro Guia Essencial. Guia Essencial, então para mim aquele livro foi muito marcante. Então eu fiz a minha autodedicação para fazer a minha autoiniciação. E já tinha percebido que havia divergência quanto à legitimidade. Mas isso aí até hoje tem, né, Rebeca? Vamos combinar. Assim, eu vou me auto-iniciar. Porém, eu fiz a dedicação, eu celebrava, já comecei a celebrar os sabás e tal, os baixos. Porém, eu não tinha muita disciplina, né, para estudar e chegar no ponto de me auto-iniciar. Então, antes era assim. E aí, a partir do momento que eu começo a celebrar os sabás dentro de uma estrutura que era próximo da Wicca, eu achava que eu era praticante de Wicca e eu era wicana, então eu me colocava como wicana e eu celebrava os sabás, então eu celebrava em casa. No início eu celebrava sozinha, depois eu comecei a incluir a minha família e a minha mãe, que morava comigo na época, que amava, né? E uma das falas da minha mãe que eu não esqueço, que ela falava para mim que eu nunca perdesse esse encantamento, né? Num ritual até de primavera, que eu acho que foi até o último que ela participou, e ela fala para mim: minha filha, nunca perca esse encantamento, né? E eu lembro dela com uma guirlanda de margaridas. Que linda! Então, assim, e aí começava, tinha essa prática já de fazer os sabás, então sempre fazia, né? Até chegar no semente foi uma caminhada. Mas é muito agregador, né? Tudo isso, tudo que a gente passa antes de estabelecer-se num ponto, seja num grupo, ou seja na caminhada solitária mesmo. Acho que todo esse processo de despertar, de reconhecimento, de conhecimento, a gente vai meio que cheirando, né? Para ver onde que a gente tá indo, onde a gente tá pisando, as pessoas que a gente vai conhecendo. Eu acho que tudo isso agrega muito ao nosso sacerdócio. Porque como eu não conhecia os grupos, assim, eu ganhei aquele livro, aí comecei a organizar a prática que eu tinha. A gente tinha muita prática das simpatias, então era uma coisa que a gente fazia muito. Mas o pertencer a um grupo não era no início, eu fiquei 8 anos, né, assim, até me interessar, procurar um grupo. Não tinha interesse, assim, para mim era aquilo que eu fazia e para mim era suficiente. Só que o processo de autoconhecimento, ele só foi acontecer de uma forma mais efetiva no grupo, né? Eu penso que solitária a gente faz isso, mas você precisa realmente ter muita disciplina para fazer esse processo de autoconhecimento, que eu acho que é fundamental. Eu ouvi isso há pouco tempo, inclusive, eu acho que é uma grande verdade, eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas é que eu guardo muito isso. Eu acho que é uma grande verdade. O autoconhecimento, ele é um processo interno sozinho, mas ele não se estabelece na solidão. Ele precisa da convivência. E isso o grupo dá, porque isso é aprendizado. A Maíra teve uma fala outro dia sobre a gente... no grupo, às vezes a gente não gosta de determinada atitude de uma pessoa, mas e aí? Você está conhecendo a sombra daquela pessoa, né? Sim. O que você vai fazer com isso? Como sacerdotes, como sacerdotisa, a gente tem que pensar, né? Mas assim, eu penso, talvez o autoconhecimento, eu não sei se necessariamente seja um grupo, mas eu penso assim, você precisa ir para o mundo. Sim, mesmo que você seja perfeito. Você precisa isso. Conviver. É a lição do eremita. Exatamente. Você tem que ir para, transmitir conhecimento. Sim. Você precisa ir militar, né, dentro da causa da terra, que é a nossa grande mãe. Então, acho que o autoconhecimento, mesmo que você não esteja num grupo, ele vai acontecer se você expandir aquilo que você, né? Sim, é porque até mesmo que a gente fala muito assim, se a gente, e aí não menosprezo com essas religiosidades, não, mas é um pensamento que eu tenho que é, cara, se eu me fechar no meu mundo, sozinha, enclausurada, o ermitão da montanha, sem contato com ninguém, só comer, fácil. Difícil é você trazer todos os ensinamentos, conhecimentos, mistérios e sabedorias para o seu cotidiano, principalmente nas suas reações. Isso é o mais difícil e é um grande desafio, né? E pra você, Bran, como é que foi pra você, assim, o início do seu trilhar? É legal pensar, assim, no início, né? Porque muitas vezes eu tentei chegar no início e eu não consegui. No início mesmo, onde eu consegui, né? Você já nasceu esquisita, já. Né? Eu acho que, assim, né, a gente já vem
para essa vida, acho que eu já vim com algumas informações, porque realmente eu não tenho assim um início. A lembrança mais clara que eu tenho são duas, na verdade, né? Uma delas é a minha prima, quando a gente tinha, minha prima Thaís, que hoje está no Semente, que ela é um pouco mais velha que eu devia ter mais ou menos uns 8 anos, e a avó dela tinha uma coleção de livros, todos de capa dura e preto, assim, que vários temas, então tinha bruxaria, tinha, acho que, satanismo, espiritismo. Eu tenho de bruxaria desse aí. Você tem? Ela tinha a coleção toda daquilo lá, e aquilo ficou comigo por muitos anos. E até o livro de bruxaria, se a gente pegar hoje, não tem nada a ver, assim, é completamente diferente. Mas na época, tudo aquilo me chamou muita atenção, né? Aqueles livros e tal, e eu gostava daqueles livros de capa dura, tudo assim, né? E aquilo acho que foi, assim, minha primeira lembrança com coisas, assim, diferentes. E a minha segunda lembrança, que é mais concreta, é que aqui em Taubaté tinha uma loja, e nessa loja tinham várias coisas. A mulher realmente era bruxa, ela fazia rituais, só que eu era muito criança, eu tinha 12 anos, então eu não podia jamais. Famosa. Essa loja é famosa. Essa loja é famosa, todo mundo aqui de Taubaté fala, né, dessa loja. E aí, só que eu era muito criança, então, por exemplo, as pessoas do Semente daqui também que conheceram essa loja, chegaram a participar dos rituais e tudo mais. Eu não, né, porque eu tinha 12 anos, mas foi meu primeiro livro que eu comprei, que é da Lady Sabrina, que é o Grimório, né, de uma bruxa e tudo mais, tem até hoje. Assim, aquele dinheirinho suado, fui lá, peguei o livro, fui no caixa, paguei e comprei. E aí, hoje ele tá todo surrado, coitado, mas foi muito usado. E depois disso, então essa é a minha lembrança mais concreta, assim, com 12 anos. E naquela época a gente não tinha assim, muito acesso à internet, né? Tinha internet, mas assim, não tinha computador em casa. Com 12 anos ainda não tinha computador em casa. Então eu fui ter um pouquinho de acesso, assim, mais pra frente, lá quando eu já tava nos meus 15 anos, que aí já tinha o Orkut, e no Orkut eu conseguia pesquisar um monte de coisas. E aí achei um grupo falando assim, Wicca Taubaté. E qual que era a ideia desse grupo? Era uma pessoa que vinha de fora e queria reunir umas pessoas, e não para montar um coven, mas para ter contato com outras pessoas pagãs. E aí nesse grupo eu comecei a interagir, lógico, eu sempre a mais nova, né? Com 15 anos ali, foi quando eu conheci a Leia, que também faz parte do Semente. A Leia é a Brigitte, viu, gente? Vocês já viram o vídeo dela aqui também? A gente fez um encontro, então, com algumas pessoas, né? Fui pro encontro. E a Leia disse que lembra de mim até hoje, chegando com a guitarra, porque realmente eu tava saindo de uma aula de música, né? Então eu tava carregando minha guitarra ali. E foi ali que tudo começou. Então a gente montou um grupo de estudos, só que essa pessoa, que ela vinha de longe, ela vinha assim muito esporadicamente. Então a gente teve que realmente continuar sozinhos. Então eram 4 pessoas, né? 4 mulheres. E mais essa pessoa que vinha e tudo para ajudar a gente, só que era uma ajuda à distância. Então a gente começou a fazer nossos encontros e tudo mais. E aí chegou num ponto que a gente começou a fazer o seguinte: a gente tinha um grupo de estudos que a gente se reunia no final de semana para estudar. Então eu separava os temas, que daí eu comecei, mesmo sendo mais nova, tinha uma menina que era um pouquinho, era um pouquinho mais velha que eu, então eu ainda era mais nova. Mas eu comecei a organizar mesmo o grupo. E aí a gente discutia os temas de bruxaria no geral. E passamos também a fazer as práticas. Então a gente fazia os sabás e alguns esbalos esporádicos. E nesse tempo o grupo foi indo, né? Ele foi entrando gente, saindo gente. Quem estava no início sempre permaneceu. E aí foi quando também veio a minha prima, Thaís, que é aquela dos livros lá do começo. Ela também participou. Não era bem um coven, né? Era um grupo de estudos que fazia prática juntos. Só que com o tempo foi aparecendo algumas pessoas muito estranhas, assim, né? Ou pessoas que não estavam comprometidas. Teve gente que falava assim, porque né, eu acho que a gente não tem que ter comprometimento nenhum, mas aí não fazia sentido estar num grupo de estudos, né? Porque aí a pessoa não aparecia e, né? Então era complicado. Então a gente acabou desanimando. E nessa época também, eu pedia muita autorização para minha mãe, eu já tinha uns 16, 17 anos, para ela deixar eu ir nos eventos em São Paulo, né? Só que precisava da autorização dela. E minha mãe tinha medo de deixar. Não por preconceito nem nada, mas porque assim, era em São Paulo, embora eu tivesse família lá, né? Era em São Paulo e eram 2 dias, eu ia ter que dormir, ficar por lá. Então no primeiro evento minha mãe foi comigo, ela participou de tudo comigo, né? Entregou a autorização lá e foi comigo. E nessa época a gente já tava meio que assim, a gente já não tava mais com o grupo funcionando. Então daí eu tava nesse evento, né? E eu gostei muito das coisas do evento, mas eu sentia falta de alguma coisa assim mais firme, um grupo mesmo, né? Alguma coisa assim mais pé no chão ali, né? Porque o evento é tudo muito glamouroso, né? As pessoas são muito glamourosas, aquela coisa toda.
vale a pena, né? Sim, pra conhecer. super vale a pena, super vale a pena, mas eu sentia falta disso, né? Mas eu acho, aqui uma observação minha, acho que você já sentia falta porque você, ainda que tenha sido um grupo de estudos, um círculo e tudo mais, de certa forma você tinha tido já essa vivência comunidade, né? Essa coisa de grupo. Então você já não se satisfazia em ir assistir palestra. Aquilo poderia ser algo a mais. Sentia falta da prática. Da prática, da convivência, da vivência mágica, da vivência, né? Exato. Então, minha mãe, nesse sentido, ela nunca assim me barrou, nunca teve problema nesse sentido, né? Mas, aí quando eu voltei pra Taubaté, a gente já não tinha mais o grupo, assim, porque a gente já tá meio cansado, né? Desse negócio de as pessoas não terem compromisso. Isso é muito cansativo, né? Porque assim, ninguém tem compromisso. Aí só você estuda e só você vai lá. Então, às vezes, parecia que era uma aula, sabe? Então, era um pouco cansativo. Porque se a gente dá uma aula, então a gente estuda sozinho, né? Então, a gente se desfez e eu continuei minha amizade com a Leia, normal. E eu comecei a ter um sentimento, assim, de grupo. Eu fiquei muito tempo solitária. Porque parecia que as coisas eram muito superficiais. Eu sentia falta de uma vivência real. Então, e o Elco, como ele foi meu professor, né? Eu sabia na época que ele era Rosa Cruz. E eu também entrei na Rosa Cruz quando eu tinha 15 anos, né? Que eu pedi autorização para meus pais de novo, eles foram lá comigo. E aí fui lá, levei a cartinha, aquela coisa toda. Só que assim, eu não sabia em relação dele sobre bruxaria, né? Isso até então eu não sabia. E aí o tempo passou e tudo mais. Mas você não sabia nem que ele era esquisitinho? Ah, super, né? Eu olhava pra cara dele e ficava assim. Queria fazer um monte de pergunta, mas a gente ficava com vergonha. Ainda mais que era professor. Eu sendo professor hoje, professora também, né? A gente tem um distanciamento com os alunos e tal. Então, eu passei, né? E os anos foram passando. E a Leia passou. Não sei se foi na Rosa Cruz que ela conheceu a Lua. Foi. Ela foi fazer um curso de tarô. Eu dei um curso de tarô na Rosa Cruz e ela foi fazer o curso lá. Foi. Foi assim, ela e o José e a Aline Pandora. Olha que coisa. Foi o primeiro, né? Foi. Então o tempo passou e aí a Leia, o semente, que ainda não era exatamente semente, foi se formando e a Leia entrou. E aí eu fiquei um ano observando, né? Porque tem aquela questão de grupo também. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas com grupo. Pra entrar em mais um grupo que é assim, oba-oba, superficial e tal. Eu falei, não entro, eu continuo sozinha. Então eu fiquei um ano ali observando semente, anotando tudo que eu via. Fazendo o perfil das pessoas. Fazendo o perfil ali das pessoas, analisando o mapa, né? Que é importante. E aí foi quando eu senti realmente de chamar a Lua e conversar sobre o semente, né? Eu falei, não, realmente, não é só mais um grupo, né? É um grupo que tem um propósito verdadeiro. E foi assim que eu cheguei até o semente. E você sente que você... Porque aí eu conheço essa história, mas eu queria que você trouxesse isso para as pessoas, porque eu acho que pode ser o sentimento de várias pessoas também que estão assistindo. Você sempre se sentiu uma sacerdotisa? Você sempre quis se iniciar? Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes as pessoas elas não sentem que elas precisam de uma iniciação, às vezes elas não sabem o que é uma iniciação, mas elas ouvem e leem nos livros que tem que se iniciar. E aí a gente pensa como aconteceu com a Rebeca, que eu não sou uma sacerdotisa, eu tenho que ter uma iniciação formal, eu tenho que, né? Eu queria saber de vocês, vou começar com a Maíra, mas eu queria saber de vocês, se vocês já sentiam que eram sacerdotisas e como que era a relação de vocês, o conhecimento e o sentimento com relação a essa temática iniciação e sacerdócio pagão. Então, comigo, essa questão de sacerdotisa realmente veio muito depois que eu entrei no semente. Antes do semente, essa questão de sacerdote, pra mim, era uma coisa muito assim, inatingível, sabe? Algo assim. Eu via aquelas ou grandes figuras brasileiras, né? Ou pessoas de fora que tinham aquele título, aquela coisa toda. E eu não tinha, assim, um objetivo de ser aquilo. Pra mim, até hoje é assim, na verdade. Eu sempre tive a questão de fazer as coisas ali comigo e tudo mais. Não assim, de coisas grandes, vivenciar, não de coisas grandes e tudo mais. Então eu olhava aquelas pessoas fazendo todos os eventos e tal, nunca foi o meu interesse. Pra mim, ser um sacerdote, mas era aquilo, né? Nos livros a gente lia sobre a auto-iniciação, mas nunca foi uma coisa que eu tive vontade de fazer. Porque eu sentia assim, mas eu vou fazer isso e tal, e, né? Eu nunca
O propósito daquilo. Entendeu? Não tinha, assim, sabe, um propósito. Eu preciso fazer isso. Não. Então, pra mim, a iniciação, ela só começou a tomar forma, né? E eu comecei a processar mentalmente que aquilo realmente era algo importante, era um processo, não era uma coisa assim, né? Agora você é iniciada, né? Porque você passou pelo rito e pronto. Eu achava que era uma coisa tipo um rito formal, assim, né? Então, pronto, Maíra, agora você é iniciada. Não, Passou de ano. Passou de ano, né? E eu demorei muito tempo pra entender. Então, pra mim, o sacerdócio não era uma coisa assim, Fundamental, né? Não é fundamental. Essa palavra sacerdotisa e sacerdócio só começou a ter sentido muito depois, assim, quando eu já no final da minha dedicação de semente, né? Pra vocês verem como o processo foi longo. Não foi assim, entrei de semente, quero me iniciar. Algumas pessoas entraram desse jeito. Eu não tinha objetivo de me iniciar. Pra mim é uma coisa assim, meramente formal, né? Eu acho que a gente precisa sentir dentro da gente realmente a vontade, e além dessa vontade, a gente também precisa entender o que é. E eu não entendia o que era e também não sentia vontade, né? Então, muitas vezes a pessoa entra, ela tem vontade, mas ela não sabe o que é. Ou mas ela vê todo mundo sendo, eu quero ser também. Quero ser também, porque é um título, é um status. Então, pra mim, isso sempre foi um título, sempre foi um status. Não era algo assim que, nossa, né, preciso fazer, porque faz parte do processo, não. E você acha que nesse sentido, então, é importante ter a figura do praticante? O praticante como aquela pessoa que vai vivenciar a bruxaria, mas que não pensa nessa veia sacerdotal. Você pensa nisso também? Sim, eu acho extremamente importante, porque às vezes, assim, que nem eu demorei muito pra entender, assim, pra perceber que não, legal, acho que eu quero essa veia sacerdotal e tudo mais. Porque faz parte do processo de autoconhecimento, hein? Às vezes você precisa passar por esse processo de autoconhecimento. Então, às vezes você já quer algo que você não tem plena consciência do que é. Será que é você mesmo que quer ou o seu ego? Será que é você que quer, o seu ego? Ou será que é porque você vê todo mundo sendo e você acha quer ser aquilo, quer fazer aquilo, quer ter um grupo com 20 pessoas e tal? Mas no dia a dia, né, a Lua aqui é prova que não é nem um pouco fácil. Então, a gente tem que avaliar isso primeiro. Eu demorei muito para conseguir avaliar, é um processo de autoconhecimento, até eu chegar e falar, não, realmente é isso que eu quero ter um dia. Entendeu? Então, comigo, o processo foi bem lento nesse sentido. Então, é extremamente importante ter o praticante, porque ele precisa vivenciar ali a roda, os esbás, os sabás, ele precisa entender, não só, porque não é mecânico, né? Não. Então, a pessoa precisa entender como que a coisa funciona dentro da vida dela. Não é só você chegar numa chácara ou num lugarzinho ali, fazer seu sabá e fazer seu esbá. É no dia a dia, né? São as pequenas coisas do dia a dia que mostram pra gente o que é e o que não é. Quem é você realmente, prática, né? Quem é você realmente, então... Que é uma pergunta muito importante no nosso caminho. Sim. Quem é você? Né? Sim, então eu penso dessa forma, sabe? Então é um processo longo, pelo menos, que deve ser percorrido. Eu acho. E você, Rebeca? Rebeca, você já percorreu outros caminhos que não dentro do paganismo, inclusive falou sobre isso em outros vídeos, assim, ainda que fragmentado. E você já entrou no semente, ou vamos dizer assim, conheceu a bruxaria, o paganismo, já sendo uma mulher madura e que já tinha estudado e vivenciado várias outras religiões. Você tem essa peculiaridade, né? Como que nasce a sacerdotisa dentro de você? Para vocês que não sabem, as duas são iniciadas no semente. Você, Maíra, entrou no semente em... Eu entrei no semente no início de 2012. E você se iniciou em 2014, no mês de 2014. Só para vocês saberem. A Rebeca, vocês já sabem. E então, como foi para você, Rebeca, o descobrir ou se reconhecer como sacerdotisa? E se isso é fundamental para as pessoas ou se isso é um processo? Como que foi para você? Como que você sentiu? E a figura do praticante, que aliás, dentro do semente, com essa palavra inclusive, quem trouxe essa visão foi você. A questão do sacerdócio, ela sempre teve muito presente na minha vida desde quando eu era cristã. Só que já na época eu já estava começando a ler alguns livros que eu lembro que um padre falava que era para eu tomar cuidado com a cristificação, né? E eu não entendia muito bem o que era esse processo de cristificação. E aí por quê? Os livros que eu estava lendo eram aqueles livros que eu falei, Adonai, né? Comecei com Hermann Hesse,
Nietzsche, e aí assim, embora Nietzsche, a gente já cai já para a questão da magia, da alta magia, Rosa Cruz, então já estava já começando a fazer um outro caminho. Rompi com a igreja, saí da igreja e aí as minhas práticas então elas mudaram. Até então assim, não conhecia a bruxaria conforme eu conheço hoje, né? Nem sabia que existia a bruxaria do jeito que existe hoje. Então continuei ali, mas para mim o sacerdócio era algo meio romanceado. Eu imaginava vivendo o sacerdócio num local onde todas as pessoas, né, fossem dedicadas aos deuses, ao culto à terra. Eu já vivia, mesmo no Rio de Janeiro, que a gente fala que as estações no Rio é inverno e verão, eu ainda consigo, né, perceber as mudanças de estação. E aquilo para mim era muito legal. Eu sentia o vento da primavera, eu sentia o vento do outono diferente. Aquilo te tocava, né? Aquilo já me tocava. Então, desde muito cedo, a minha relação com a terra era Foi muito sacerdotal. forte. E era essa relação sacerdotal. Eu sou uma pessoa, eu sou uma recicladora compulsiva. Assim, compulsiva, literalmente, por conta dessa minha relação com a terra. Sempre desejei morar num lugar, ir pra roça, morar na roça. Eu morava no Rio, na capital. Quando eu fui trabalhar em Angra dos Reis, eu fui morar perto de uma floresta. E a minha mãe ficava desesperada, porque a mãe sempre gostou de muito movimento e tal. E Sua mãe era mais urbana. Mais urbana. Eu cresci numa favela no Rio de Janeiro, que o movimento, a função é o tempo inteiro, 24 horas. E eu fui para essa floresta. Minha mãe falava assim, nossa, minha filha, você queria tanto silêncio, e você veio para um lugar que o silêncio é barulhento. Ai, que delícia. Porque eram os grilos, eram os bichos noturnos, ela não consigo dormir com esse sapo. Então era o que eu achava que era um sacerdócio. Quando a gente conhece, né, começa a se aprofundar, você começa a perceber que é aqui, por isso que eu acho que eu trouxe a questão do praticante. O que eu era uma praticante da arte, né? Porque eu penso que mesmo que eu fosse uma sacerdotisa de alma, a minha prática, ela não tinha essa religiosidade que tem o sacerdócio. É que eu acho que, na verdade, assim, o praticante que não vai buscar um sacerdócio e tudo mais, ele pode e ele vai acessar os mistérios. E esses mistérios, eles independem da pessoa ter uma veia sacerdotal formal, né? Eu acho que isso, se a pessoa se conecta, ela parece que já nasce com isso, não sei, pelo menos com uma abertura para isso, ela vai acessar os mistérios. Por isso que eu gosto de separar um pouco a iniciação, que é o despertar interno da substância, do interior da pessoa, que guarda relação com aquilo que você falou, até de você se conhecer e saber o momento, da iniciação, processo iniciático formal, que você vai ser introduzido aos conhecimentos de determinada vertente, mas que se não tiver essa veia que vocês trazem, assim, de sempre ser, eu não sei se isso se desperta, talvez desperte, mas eu acho que quem já sente antes, né? Já reconhece esse sacerdócio dentro, ainda que de repente não fale, não dê nome a isso, né? Porque, assim, a gente pensa num sacerdócio com essa vida devotada e entregue, que era o que a gente estava falando de hoje, você ter um quarto que é praticamente um templo. Um templo, porque tem não sei quantos altares dentro do quarto, então ele é voltado para aquilo. Então é diferente do praticante, né? Porque você devota a sua vida, que aí é aquela história que a gente falou da bolha, né? A sua vida, ela é entregue, assim, hoje a minha vida, mesmo eu sou profissional, né, sou assistente social, mas a minha vida hoje, e eu gosto disso, era o que eu procurava, né, e eu fico muito feliz de ter, né, conseguido ainda viver, né, ter vivido para chegar até aqui. A minha vida hoje é voltada para essa prática, né? E antes, a coisa do ser solitário, eu acho que já tinha um sacerdócio, porque quando eu falo de eu ser uma recicladora compulsiva, e não só reciclagem, né? E essa coisa da reciclagem, mas também a relação com os animais, né? Hoje menos, mas assim, teve um tempo que assim, a gente hospedava animal em casa para levar produção. Então essa relação com o planeta, com esse resgate dessa dignidade da terra, o resgate da dignidade da nossa relação com os reinos, né? Com os reinos animal, reino vegetal, eu acho que isso é um sacerdócio da terra.
Ele não é o formal, o institucional, que a gente vai dizer assim, dentro de uma vertente. De uma vertente. Mas ele é um sacerdócio. Mas aí a gente pensa assim, mas e aí? Não era suficiente? Por que não foi suficiente? Né? Por quê? Pois é.